Olá! O ano letivo de 2024 na Rede Pública de Ensino de Minas teve início nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Em Ouro Preto e em Mariana, mais de 23 mil estudantes entraram em sala de aula para uma etapa importante da vida. Porém, esse certamente é um momento desafiador para muitos pais, alunos e professores. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Herbert Glauco de Souza, professor do Departamento de Educação da UFOP. Professor, muito obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio FOP. Eu que agradeço o convite. Professor, para a gente começar, eu queria que você falasse de que forma pais e professores podem atuar nesse início de ano letivo para contribuir com a adaptação de crianças e adolescentes na escola. Sim. Primeiramente, deve ser criada uma cultura, e eu acho que isso é muito importante, traz muitos benefícios, de logo já no finalzinho das férias procurar fazer um trabalho de transição entre as férias e o período letivo que se inicia. Porque quando a gente faz uma transição, a gente traz muitos benefícios para as crianças, para os pré-adolescentes, os estudantes, porque eles sentem uma continuidade e não um salto abrupto, brusco, entre as férias e o ano letivo que se inicia. Então procurar já no finalzinho das férias conversar com as crianças, com os filhos, falar sobre a importância de retornar às aulas, de começar, por exemplo, a deixar mais de lado o celular, de pensar, por exemplo, revisar, o conteúdo que foi aprendido no ano anterior. Outra questão fundamental também são hábitos de sono, de alimentação, que os pais devem, zelar para que eles possam, realmente se aproximar do tipo de hábito que eles tinham durante o período, letivo anterior, porque isso traz essa sensação, de continuidade. Isso facilita, o processo também de adaptação ao novo ano que se inicia. E é interessante escolas, por exemplo, que já forneceram as listas de materiais, que os pais possam levar suas crianças, os pré-adolescentes, para comprarem o material, para adquirirem, porque isso torna, uma proximidade muito maior da criança com o ambiente escolar, mesmo que ainda ela não tenha voltado totalmente à sua rotina escolar. Levá-la para escolher o material faz com que ela crie essa conexão, esse sentido. E a importância e a responsabilidade, elas são desenvolvidas. Os pais também precisam, por exemplo, ficar atentos ao retorno também de suas rotinas. Eles, acumulam geralmente a demanda de trabalho, outros, afazeres domésticos e precisam conciliar novamente, a cobrança em relação aos estudos dos filhos, por exemplo, fazer, algum tipo de orientação no sentido de dormirem mais cedo, o horário de acordar, reduzir um pouco também, o período de lazer, porque agora é o momento de retornar às aulas. É importante que os pais tragam esse diálogo para dentro de casa, para conversarem com seus filhos, porque isso facilita, esse processo de adaptação que traz todo o desconforto, devido a ser um momento novo, como é um momento de recomeço, e aí eles vão sofrer realmente. Então, se a gente retarda esse processo de adaptação, a tendência é exatamente a gente também demorar um pouquinho, né, a voltar a pensar com a cabeça de estudante. E aí o papel dos pais é fundamental, procurar fazer essa transição, essa conversa e chamar os filhos para exatamente sentirem já esse momento. E, professor, o início ou retorno às atividades de ensino pode gerar ansiedade e medo nos estudantes. Como os professores e os pais devem lidar com essa situação específica? Tudo que é novo gera desconforto. Então isso em qualquer ambiente ou em qualquer contexto das nossas relações sociais. E não é diferente para os estudantes que estão, voltando às aulas. E é interessante perceber que o fato de trazer o desconforto, isso não é negativo nem positivo. Então a gente não precisa emitir um juízo de valor, ficar preocupado em relação a isso. Faz parte da nossa natureza humana. Tudo aquilo que é novo se apresenta como novo, traz um desconforto inicial, mas depois a gente vai para uma fase de adaptação e incorpora esse novo. Então o diálogo é fundamental, dos pais, dos professores. Os professores, inicialmente, principalmente nas primeiras semanas, fazer uma fala mais introdutória, dizer para os jovens, para as crianças, que é um momento novo, mas que há uma continuidade, que é necessário, por exemplo, desenvolver novos hábitos, mas também se dedicar mais, porque como é um período novo, não necessariamente também quer dizer que a dificuldade aumente, porque muitas vezes, se o jovem ficou retido, a criança ela foi reprovada, ela vai ter contato com o mesmo conteúdo.
mas ela não é a mesma criança, ela amadureceu, ela cresceu, etariamente falando, ela envelheceu 1 ano, então a sua cabeça ela modifica, até mesmo para encarar, se for o caso, esse momento de repetência com mais seriedade, com mais dedicação, para que ela possa vencer esse obstáculo. E se for um conteúdo novo, um ano novo, na sua trajetória escolar, que os professores possam fazer essa ponte também, os pais, e dizer que agora é necessário outras ferramentas intelectuais que serão desenvolvidas, a presença dos pais o tempo inteiro, não é porque muitas vezes os filhos vão crescendo, se aproximando da adolescência, que os pais pressupõem uma autonomia e eles deixem de ter essa conversa, ou os professores acharem que por serem mais amadurecidos, os estudantes não precisam mais desses conselhos. Aí sim que precisa desenvolver a disciplina, a regularidade de estudos, isso não tem época ideal, isso é um trabalho contínuo, tá? E cada vez que você cria esse diálogo, essa conexão com os estudantes, com os filhos, você reduz o impacto desse novo, desse desconforto, de uma possível ansiedade, tá? Então, geralmente é o diálogo, é a conversa, é fazer com que as coisas sejam explícitas. Porque quando você é explícito e as regras do jogo, elas são explícitas, uma legitimidade ela é criada e você cria laços. Isso fortalece o processo de ensino-aprendizagem, seja em relação aos pais, seja na comunidade intraescolar, tá? Aproveitando esse assunto, professor, o presidente Lula sancionou recentemente a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares, com o objetivo de promover a saúde mental de todos que integram a comunidade escolar. Qual a importância de uma política nesse sentido? Essa é uma política pública extremamente importante. Pensar principalmente que os nossos jovens, as nossas crianças, elas vivenciaram os períodos mais tristes da nossa história com ensino remoto, devido à pandemia da Covid-19. Então, muitos, pela primeira vez, foram ter contato com a escola presencialmente, contato com os colegas, com os professores, em 2022. Então, ainda é muito recente esse retorno presencial. Se já era fundamental o suporte psicológico, o suporte de outros profissionais para, inclusive, tirar um pouquinho a carga sobre o professor, porque o professor acaba assumindo diversos papéis que não aquele exclusivo de docente. Então, se já era fundamental, agora ainda mais, porque nós sabemos que muitas questões emergiram durante esse convívio mais intenso dos pais com os filhos, a ausência das crianças e dos jovens da sala de aula, do contato com outros coleguinhas, porque o ser humano ele é um animal social, ele precisa conviver. Então, quando você isola, você traz consequências psicossomáticas. Então, é muito importante. E o trabalho do psicólogo ele é extremamente urgente nas escolas. Não é um projeto novo, mas infelizmente ele não teve continuidade devido à mudança de governo, e agora eu espero que isso aconteça, porque a gente não consegue ter, principalmente nessa área, que é extremamente fundamental, um tipo de impacto, se não for um trabalho de regularidade, do psicólogo, do professor, da coordenação pedagógica. Então é uma equipe, e isso é fundamental. Então essa legislação, essa política pública que vem através da legislação, ela é, assim, condição necessária, tá? E, professor, é no ambiente escolar também que muitas vezes os estudantes aprendem a lidar com a diversidade e as diferenças, né? Exatamente, porque o sociólogo francês chamado Émile Durkheim, ele já falava: "O homem é um animal social, ele se humaniza porque ele vive em sociedade". Então até mesmo para saber resolver conflitos, é necessário você passar pelos conflitos. Então a convivência, ela é fundamental. Então não é só porque ela traz benefícios, é porque também no momento ali de crise, você desenvolve ferramentas cognitivas, intelectuais e sociais para que você possa superar esses impasses que aparecem. Exatamente porque nós convivemos com outras pessoas que vêm de outras trajetórias familiares, sociais, históricas, e aí há um choque dentro da escola, tá? E esse choque ele precisa ser, de certa maneira, superado. E a gente só consegue isso convivendo. A mediação dos professores, do corpo da escola como um todo, e aí mais uma vez pensar o papel do psicólogo ou da psicóloga para fazer essa mediação. Ensinar, inclusive, e aí a gente vê muito isso na educação infantil, nos primeiros passos, como que naturalmente as crianças tendem a ser mais egoístas mesmo. E aí no convívio elas vão aprendendo a exatamente abrir espaço, abrir mão desse egoísmo primário, e essa socialização que a gente chama de secundária, que acontece na escola, ela é fundamento para isso.
Então antes ele não queria dividir um lápis, um caderno, uma folha, um brinquedo, depois de 2 anos você já percebe. Ela oferece o brinquedo, oferece o caderno para o coleguinha, porque isso é desenvolvido, tá? Então até de forma natural, mas na verdade é o convívio que gera esse movimento para frente de superação. Então é fundamental essa questão. E nessa era digital, professor, qual a importância de implementar uma rotina de organização de estudos pós-férias? Isso é fundamental. E assim, para fazer uma ponte com a questão anterior que você me fez, como que cada vez mais as pesquisas têm mostrado que os nossos jovens, e isso tem impacto na escola, estão se tornando mais ansiosos devido ao uso contínuo e prolongado de celular, de smartphone. A ponto, por exemplo, de crianças, muitas vezes, quando ela se retira o smartphone ou fala para que ela não use durante aquele período, ela começa a tremer, tá? As mãos ficam trêmulas, elas ficam ansiosas, consomem muito doce. Então, como que isso tem condicionado as nossas crianças e os nossos jovens? Então, para a gente, por exemplo, eu nasci numa época que não existia internet de banda larga, nem o Google, do Google de 98. Então, a gente consegue conviver sem o celular, né? E para a gente já é difícil. Agora, imagina essas crianças e jovens que nascem, né, nesse boom de tecnologia, cujo celular, smartphone condiciona a vida de todo mundo hoje em dia, para fazer compra, pegar um aplicativo, e eles usam para jogar o tempo inteiro. Então, assim, eu percebo isso, e aí para tirar o celular é difícil demais. Mas então o professor ele precisa entender o seguinte, já que a tecnologia ela é fundamento da nossa sociedade, como se utilizar da tecnologia, mas no contexto pedagógico. E aí nós temos diversas maneiras de pensar essa situação. Então, desde, por exemplo, pedir o auxílio dos estudantes para fazer uma pesquisa rápida pelo Google, ou, por exemplo, tornar a aula mais lúdica com ferramentas que nós temos hoje, como lousa digital, Prezi, e chamar os estudantes para construírem a aula coletivamente, laboratórios que possam ter equipamentos que chamem a atenção do estudante devido a essa conjuntura toda que envolve as TICs. Por exemplo, você dá aula de biologia 2D, usando um quadro, escrevendo, fazendo uma célula lá, isso é ultrapassado. Então, assim, o ideal seria que as nossas escolas públicas tivessem a estrutura para que você levasse o estudante para um laboratório de ciências, ele tivesse contato com um microscópio, ou então você fazer uma aula de física, um laboratório para você simular movimentos, porque isso torna o conhecimento vivo. E aí a criança, ela abstrai, pensa, não, peraí, isso não é só para passar de ano ou para conseguir uma nota boa, isso faz parte da minha vida. Então eu vou tomar um banho, eu vejo o efeito Joule lá no chuveiro, entende? Então eu vejo a ciência na minha vida, mas para isso a gente precisa ter uma estrutura. Só um dado do Tribunal de Contas da União, pré-reforma do ensino médio, que é de 2017, em 2016, das escolas que ofertavam essa etapa, apenas 46% na área rural tinham bibliotecas. Como que a gente concebe uma escola sem biblioteca? É a mesma coisa pensar um avião sem asa, não tem como. Então, se biblioteca, que é ainda mais elementar, as escolas ainda carecem, imagina um laboratório de ciências, pensar, por exemplo, a possibilidade de fazer aulas mais lúdicas. E aí, na ausência dessa possibilidade de infraestrutura, é pensar mesmo como que o uso de celulares, smartphones podem contribuir nesse sentido, entendeu? Professor, além desses pontos que você citou, como que a escola pode se tornar um ambiente mais atrativo para esses estudantes? E aí, além desse equipamento, dessa infraestrutura, é exatamente tornando o conhecimento vivo, tá? E aí, mesmo na ausência dessa infraestrutura, o professor ele pensar o seguinte: eu não posso seguir o livro didático como ele vem, porque as crianças e os jovens não veem sentido nisso. Geralmente, os nossos livros didáticos, nós importamos conhecimento. Então, as estações do ano são setentrionais. E aí a criança, por exemplo, você fala com ela, outono, as folhas caem. Mas ela sai, por exemplo, aqui na cidade de Ouro Preto e vê, por exemplo, um ipê todo florido. Mas cadê o outono? Você precisa fazer uma crítica, contextualizar. E quando você contextualiza e você faz essa crítica, você traz a criança para a realidade dela. O grande problema do ensino no Brasil tem sido, historicamente, as avaliações internacionais, igual o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que saiu o resultado em 2022, mostra que 70% dos estudantes brasileiros não conseguem fazer uma conta básica de matemática, de percentagem. Por exemplo, você ganha um cesto de laranja com 10 laranjas, quanto que é 10%? Eles não sabem fazer isso. Então são alunos do ensino médio, tá? Mas por quê? Eles aprendem a fazer conta de percentagem, fazer regra de 3 no papel, mas não conseguem entender isso na realidade dele.
entendeu? Então a gente precisa ter uma mudança de concepção de ensino. E aí o professor que já tem esse tipo de concepção, ele sai na frente. E as pesquisas mostram o que a gente chama de efeito professor. O professor que ele é dedicado, que ele consegue fazer essa ponte, principalmente contextualizando, ele tende a produzir melhores resultados. Então, na ausência da infraestrutura, entra a capacidade do professor. Ótimo, professor, ótima dica. E para a gente finalizar, a escola é mais do que um ambiente de aprendizagem, né? Precisa ser também um espaço de acolhimento, não é isso, Com professor? certeza. E aí a escola é um espaço de acolhimento e a comunidade acolher a escola. Porque a comunidade escolar ela não é formada por professores, estudantes, os pais dos estudantes e o corpo, por exemplo, pedagógico, as pessoas que trabalham no suporte dentro da escola. Ela é formada pelas pessoas da vizinhança. E no sentido de acolhimento, como que a escola ela tem que ter um tipo de concepção que realmente perceba o estudante como sujeito, mas ao mesmo tempo pensar a disciplina, as regras, e a escola ela disciplina desde o momento em que você coloca o pezinho lá dentro. Então ela condiciona o corpo através do uso do uniforme. Muitas escolas, por exemplo, o estudante não pode entrar de chinelo ou de boné, ou tem que guardar o telefone num determinado local. Então vai condicionando o nosso corpo, a nossa personalidade, e esse acolhimento ele precisa ser bem humanizado. Não pode ser uma coisa imposta, arbitrária. E aí o diálogo é fundamental. Explicar sempre as regras e chamar os estudantes, os pais, a comunidade para a construção coletiva das regras. Porque quando elas são construídas de forma coletiva, você cria uma conexão e uma legitimidade em relação a essas regras. E aí, só para finalizar essa questão, o papel, por exemplo, do psicólogo, da psicóloga nesse sentido, por exemplo, fazer uma semana de recepção desses estudantes, para tentar exatamente mostrar essas questões. A escola não é um lugar ruim, tá? A escola é um lugar que realmente, se você consegue trabalhar, estudar, ela vai trazer só benefícios para você. Então acabar com essa concepção, nossa, eu tenho que voltar para a aula, porque não é aquela coisa ruim, pesada, etc. A coisa boa são só os coleguinhas, não é isso. A escola é um lugar que te emancipa intelectualmente, moralmente, então a gente aprende a resolver problemas. Essa tem que ser a visão. E aí o diálogo, a exposição por parte de profissionais era fundamental nesse primeiro processo de acolhimento. Professor, muito obrigada por todas as orientações. Eu que agradeço. E se você tem dúvidas sobre esse início do ano letivo, é só ligar para a Secretaria Municipal de Educação, em Ouro Preto, pelo número 3559-3325. Em Mariana, 3557-4307. Ainda é possível ligar para a Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, que também atende o município de Mariana. O número de lá é o 3559-3850. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.